Vamos então para um caso 3. Nesse caso 3, quem nos procurou foi uma sócia proprietária de uma empresa de consultoria em recursos humanos. E a questão dela era a seguinte: de que forma ela podia tratar um momento novo que estava a empresa. O que ela sentia em termos de sintomas, né? Ela sentia que tinha uma baixa de energia dos diretores, principalmente de um dos diretores. Sentia um cansaço muito grande, uma ansiedade, uma sensação de aperto na garganta, essa sócia presidente. Então esses eram os sintomas e a questão era como lidar com tudo isso, com esse novo. E perguntado então sobre o contexto do que era esse novo, ela nos contou que por se sentir muito sobrecarregada, ela decidiu, né, ela era a única dona da empresa, convidar um dos diretores a serem também sócios dela. E ela percebeu que nesse momento, com essa mudança e com a mudança também inclusive de missão, mudança de local físico, então muitas mudanças ao mesmo tempo, o que ela percebia era essa baixa de energia da equipe como um todo, principalmente de um dos diretores, não aquele que foi convidado para ser sócio dela. E aí, dentro desse contexto, a pergunta foi: que elementos seriam interessantes percebermos aqui dentro desse trabalho sistêmico? Então ela colocou como? Ela colocou a ela e ao sócio. Então, ela aqui e o sócio aqui, dentro desses elementos que ela acreditava serem importantes constelar. Quais outros ela percebeu como importantes? A missão da empresa, a missão atual da empresa, a nova missão. E ela posicionou de uma maneira muito interessante. Vejam como ela colocou a missão da empresa. E ela posicionou também, num primeiro momento, dessa forma, isso. E aí, perguntado a ela como é que ela via isso, ela disse: puxa vida, a missão está muito perto de mim, está muito colada. É como se a gente fosse a mesma coisa. E ela começou a pensar que foi ela que criou essa empresa, então tinha muito da energia dela nessa empresa. E isso a sobrecarregava muito, porque ela se dedicava muito a isso e acabava não tendo o tempo que ela gostaria para as coisas particulares. Só que ela percebeu que ela se identificava, é como se ela e a empresa fossem uma coisa só. O novo sócio, questionado de como é que era para ele essa configuração, ele dizia: puxa vida, agora eu também sou sócio, só que eu percebo que ela não me passa responsabilidades e atribuições como um sócio. Eu continuo atuando como um diretor. É como se ela não estivesse preparada a dividir comigo as atribuições e o peso, né, de tocar essa empresa de consultoria de recursos humanos. A sócia então foi convidada a identificar o que ela poderia fazer como um próximo passo. E ela disse colocar a missão como algo um pouco separado dela e não ela como a missão. E quando a gente posicionou elementos dessa forma, ela se sentiu muito melhor e muito mais tranquila, menos sufocada. Ao mesmo tempo, percebeu que seria um próximo passo para ela definir melhor quais seriam os papéis e responsabilidades de cada um para que ela realmente pudesse, não só no contrato, mas de fato, dividir responsabilidades com o novo sócio. Uma questão dessa sócia proprietária era o quanto que a nova missão estava afetando no bom andamento dos trabalhos. Quando a gente colocou então um outro elemento para representar a missão antiga, o que a gente percebeu é que elas eram muito alinhadas e que dessa forma era como se a nova missão fosse somente uma evolução da primeira. Colocamos uma pessoa para representar a missão nova e outra para representar a missão antiga e elas estavam em completa harmonia, não havia problema nenhum. Então ela percebeu que a missão não era uma questão, que aqui sim havia tranquilidade. O que havia sim era uma identificação muito forte dela com a missão, e quando a gente fala isso,
remete àquilo que eu comentei com vocês, das dinâmicas que ocorrem no inconsciente, tá? Ela é identificada com a missão. Quanto à questão de um dos diretores, que ela disse, olha, esse diretor não tá produzindo muito e eu gostaria de entender, quando ela coloca, perguntamos a ela onde ela colocaria esse diretor, e ela coloca ele exatamente assim. E a pessoa que estava aqui, quando questionada, o que exatamente essa posição dizia para ela, essa pessoa disse, eu não estou interessado na missão. E vejam aqui como ele está de costas para a missão. O que me interessa é ela, eu só quero saber, meu foco é só ela. E aí a gente percebeu que a questão não era uma questão com a missão, e sim um interesse. E ela percebe nessa hora que ela via aqui um padrão. Ela costuma ver os funcionários como filhos. Isso não é a primeira vez que acontece. Ela já teve outros funcionários que a viram como mãe. E quando a gente percebe um evento repetitivo, não é por acaso, existe um padrão de atuação dela como líder. E aí ela percebe, neste momento, que uma boa ação para ela, como tarefa deste trabalho, seria convidar esse diretor a olhar para essa missão e ver se há algum interesse da parte dele em se conectar com essa missão, porque de outra forma ele realmente não vai conseguir agregar para essa empresa de consultoria. Caso ela saiu com essa tarefa e caso ele não, de forma alguma, se conectasse com isso, a tarefa seria então encontrar para ele um outro lugar, uma outra empresa, uma outra colocação, e ela se colocaria como uma facilitadora desse processo. Perguntamos à cliente o que aconteceu depois, após essa constelação, esse trabalho sistêmico, e ela realmente fez a reunião de atribuição de tarefas e responsabilidades para se sentir menos sobrecarregada e realmente, de fato, se dividir com ele nas tarefas. Com esse diretor, realmente não há interesse nenhum na missão da empresa e ele foi, então, para uma outra empresa com a ajuda dela, com a recomendação dela, o que foi para ele muito importante. E aí, então, eles conseguiram aqui equilibrar mais as dinâmicas dessa empresa e ter os resultados desejados.